Eu estava noiva após 4 anos de namoro. Acreditei que estávamos construindo um futuro juntos até que, de repente, eu descobri que ele estava me traindo com uma amiga em comum. Não só isso, como todo o nosso círculo de amigos estava por dentro do caso e ainda zombavam de mim. Ao invés de confrontá-los, decidi sumir. Embalei minhas coisas, peguei todo o dinheiro que nós tínhamos na conta conjunta e desapareci. Agora, minha família e amigos estão sendo bombardeados com mensagens de ex-amigos e meu ex-noivo, dizendo que minha atitude foi imatura e que eu deveria pelo menos conversar com eles. Sério? Bom, para começar, eu realmente pensei que estava vivendo um conto de fadas, tipo um episódio de novela, mas o final foi bem diferente. Eu e o Jonathan começamos a namorar no início da faculdade. Aquelas típicas histórias já nos conhecemos na aula de história, ele era o cara quieto e eu a extrovertida, um clichê, eu sei. Mas a química estava lá, e nós nos conectamos desde o começo. Ele era o tipo de cara que parecia ser uma boa opção para uma vida a dois, trabalhava, estava sempre por perto, era carinhoso e, aparentemente, não traía, até que, claro, ele fez isso. Durante os primeiros 3 anos, a gente fez tudo certo. Eu o apresentei aos meus pais, ele me apresentou aos dele. Todo mundo achava que seria só uma questão de tempo até nos casarmos. Então, ficamos noivos no ano passado. Você sabe como é, né? Você começa a fazer planos para o casamento, a viagem, a casa, aquela ideia maravilhosa de construir algo juntos. Tudo parecia perfeito, até que, como uma bomba, tudo explodiu. Eu percebi que algo estava estranho quando comecei a notar umas mudanças no comportamento do Jonathan. Ele estava mais distante, mas, isso acontece, né? Todo mundo tem seus momentos. Ele começou a trabalhar até mais tarde, começou a evitar certos eventos e, claro, os outros detalhes como os desaparecimentos misteriosos do celular, as mensagens apagadas. Aquele comportamento padrão de quem está escondendo algo. Comecei a desconfiar, mas pensei que era coisa da minha cabeça. Afinal, ele nunca me deu motivos concretos para desconfiar, certo? Até que uma noite, como se o destino tivesse me dado um empurrãozinho, ele deixou o celular na mesa e eu, como toda mulher saudável mentalmente, peguei aquele aparelho como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ali começou o caos. Eu não tinha nem ideia de como deveria reagir. Confesso que, ao ver a verdade, um mix de emoções surgiu em mim. O celular estava cheio de mensagens trocadas com uma amiga nossa, a Mariana. E, gente, a quantidade de fotos e mensagens que eu vi ali. Não dava para enganar mais. Era óbvio. Eles estavam se encontrando, se pegando, e o pior de tudo, em nosso círculo de amigos, todo mundo sabia, mas ninguém fez nada. Foi uma mistura de raiva, vergonha e decepção. Fiquei sentada lá, olhando para aquele celular, tentando não fazer um escândalo, não sair por aí gritando, porque eu já sabia o que isso traria, mais caos, mais mentiras, mais humilhação. E eu não estava disposta a ser a vilã dessa história, não dessa vez. Então, com o celular em mãos, percebi uma coisa, o Jonathan, o traidor, não seria o único culpado. Aquelas amigas dele, aquelas pessoas que eu tinha como amigas, aquelas pessoas que eu achava que seriam confiáveis. Eles estavam todos juntos nisso. Eu estava sendo zombada, enquanto ele ria nas minhas costas. E sim, foi aí que a minha vingança começou a tomar forma. Não queria fazer um escândalo. Não queria expor um Jonathan na frente de todo mundo. Não, eu não sou essa pessoa. Mas, eu também não ia deixar barato. Agora, você deve estar pensando, nossa, e o que você fez? Simples. Eu só sumi. Peguei minhas coisas enquanto ele estava no trabalho e desapareci da vida dele. Eu bloqueei todo mundo que tinha alguma conexão com ele, amigos, família, a Mariana, eu até mudei meu número e tornei minhas contas privadas. E o mais delicioso de tudo, peguei o dinheiro que a gente tinha na conta conjunta, aquele montante que tanto falávamos sobre usar na nossa futura casa, no casamento, na lua de mel, e simplesmente, peguei tudo. Ah, e quem acha que eu deixei ele no escuro, está enganado. No dia seguinte, quando ele foi trabalhar, eu não estava mais lá. Não havia mais um vestígio de mim. Depois disso, comecei a planejar uma viagem. Sabe aquele dinheiro que eu tirei da conta conjunta? Usei para viajar por 3 meses, só eu e o mundo. E foi maravilhoso. Eu não me importava mais. Eu estava livre da traição, livre de todas aquelas mentiras. O melhor de tudo é que ninguém poderia me chamar de fraca, ninguém poderia dizer que eu não fiz nada. Eu estava de férias da minha vida antiga. Finalmente, uma pausa da drama, da humilhação e da farsa. Agora, claro, depois de meses de viagem e diversão, eu voltei. E então, como se a vida estivesse me pregando uma peça, começo a receber mensagens de todos os lados. Família, amigos, tudo bombardeado com a mesma história. O Jonathan está arrasado. Ele quer saber como você está. Os amigos querem conversar com você. Você foi infantil. Deveria pelo menos dar uma explicação, não é? Sério, o que mais eles querem de mim? Explicar o quê? O que aconteceu foi simples, ele me traiu, e eu decidi ir embora. Sem mais nem menos. Não havia nada a ser dito. Mas parece que para eles, existe algo mais a ser dito. Eles acham que eu deveria dar a eles a chance de me convencer a voltar. Claro. Agora, é aqui que entra a parte em que todos querem me convencer de que fui errada. Você não deveria fazer isso, dizem. Bem, adivinhem, eu fiz. E estou muito bem com isso. Ok, pessoal, agora que eu já te dei o gostinho da minha grande desaparecida, vamos voltar para o começo da história. Afinal, vocês não estão aqui apenas para ouvir o meu espetáculo de vingança, embora eu saiba que seja o ponto alto da história, né? Vamos voltar ao contexto, porque eu sei que vocês estão morrendo de curiosidade sobre como a gente chegou a esse ponto. Aquele ponto onde um cara decide trair a noiva e uma mulher decide desaparecer da vida dele e de todo o seu círculo social como se fosse o ninja do drama. Só para deixar claro, a história vai ser ainda mais irônica agora. Segura a onda, que eu vou te levar lá para o começo. Jonathan e eu nos conhecemos na faculdade, como eu mencionei antes. Naquela época, eu não estava em busca de um relacionamento sério. Não mesmo. A gente se conheceu numa festa universitária, ele estava lá, meio tímido, em um canto, e eu, sendo a extrovertida de sempre, o puxei para uma conversa. Afinal, quem não ama um bom desafio? E quem diria que aquele cara quieto, que nem falava muito, se tornaria o grande protagonista de uma das maiores decepções da minha vida? Nós começamos a namorar, e não foi aquela coisa de vamos namorar porque estamos sem nada para fazer. Não.
A coisa parecia real. Nos aproximamos, passamos a compartilhar praticamente tudo. Ele me apresentava aos amigos dele, eu apresentava aos meus. Era aquele tipo de relacionamento onde tudo parecia estar alinhado. Viagens, fins de semana fora, festas com os amigos. Um romancezinho confortável e agradável. Como muitos, pensava que a vida estava indo bem e que, um dia, seria até chato. Quando começamos a conversar sobre noivado, eu, claro, estava empolgada. Eu sempre fui aquela mulher tradicional, sim, eu sei, não parece, mas vamos jogar com um clichê, e não via nada de errado em pensar no futuro com ele. Falávamos sobre como seria nossa casa, como seria o casamento. E todo esse papo que faz os corações batendo forte. Sério, eu achei que estava vivendo um conto de fadas moderno, com exceção do príncipe não ser tão um príncipe assim. Agora, falando sobre os amigos dele. Ah, os amigos. Como eles eram especiais. O grupo era bem unido, ao ponto de praticamente se tornar uma segunda família. Tudo muito bonito, sabe? Aquelas reuniões onde você ficava se perguntando se todos eram genuínos ou se, na verdade, estavam esperando para ver o que aconteceria quando a bomba explodisse. Eu sempre fui um pouco mais observadora, então, quando começamos a ter problemas, essas pessoas estavam ali, com sorrisos, abraços e aquela cara de quem estava se divertindo à custa da minha ingenuidade. E acreditem, eu não percebi que o circo já estava montado. Eles estavam prontos para fazer o papel de espectadores da minha tragédia, sem que eu soubesse que o palco já estava armado. Tudo parecia perfeito, então, claro, as peças começaram a se mover. Eu não percebia o quão dissimulados esses amigos eram, ou o quão dissimulado o Jonathan era. Não, eu estava no meu mundinho, sonhando com o futuro. Até que a mentira se desenrolou como um grande teatro de marionetes, onde todos tinham um papel a desempenhar. Com o tempo, notei que o Jonathan estava mais distante. Eu pensei, ele deve estar estressado com o trabalho, ou talvez ele esteja cansado, ou talvez eu esteja ficando chata. Eu comecei a criar desculpas, sabe? Como qualquer pessoa que ainda ama alguém e não quer ver a realidade. Eu tentava me convencer de que tudo estava bem, que era só uma fase. Porque quem não ama um relacionamento onde você tem que ficar se convencendo de que tudo está maravilhoso, né? Um conto de fadas distorcido. Um cenário onde o príncipe está mais preocupado com os palácios das outras princesas. Mas não era só isso. Não, claro que não. Se fosse só ele se afastando aos poucos, talvez eu tivesse caído na mentira por mais tempo. Mas os sinais estavam por toda parte. Os pequenos detalhes que me fizeram começar a questionar tudo, o celular na cara de pau na mesa enquanto ele estava tomando banho, as saídas a trabalho que viraram mais frequentes, as mensagens apagadas e as viagens que ele precisava fazer, sendo que nem ele sabia dizer direito onde estava ou o que estava fazendo. Isso, meus caros, foi o ponto de virada. Eu já estava ciente de que algo estava errado, mas no fundo, ainda tinha aquela pequena chama de esperança. Eu me dizia que era só uma fase, que eu devia estar sendo paranoica. Agora, se vocês estão esperando um grande rompimento no meio dessa história, vocês sabem que, quando a dor chega, ela não avisa. Não. Não foi um rompimento. Na verdade, foi uma descoberta. E que descoberta? Eu comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele estava me traindo. E não era só com qualquer pessoa. Não. Ele estava me traindo com a Mariana, aquela amiga que eu sempre considerei como parte da família. E o pior. Ela estava no nosso círculo social o tempo todo, zoando comigo, com ele, com todos nós, enquanto eu estava lá, acreditando que tudo estava bem. E, claro, a cereja do bolo, os outros amigos. Eles sabiam. Todos sabiam. E, ao invés de fazer algo, estavam ali, observando, rindo e compartilhando mais segredos sobre como eu era ingênua por não perceber. Ah, como eu fui burra. Mas é aí que entra o ponto crucial, o Jonathan não era o único traidor nessa história. Era toda a turma dele, uma grande conspiração contra mim, e eu não percebi. Eles estavam todos se divertindo às minhas custas, e eu era apenas a personagem secundária do grande show de dissimulação. Mas, finalmente, o espetáculo chegou ao fim. E agora, a grande reviravolta. O momento de epifania em que as peças se encaixaram de uma maneira tão óbvia que não havia mais como negar. Foi no momento mais corriqueiro da nossa vida que a traição se revelou em toda a sua gloriosa fealdade. Eu não planejava ser a detetive da minha própria vida, mas, às vezes, as circunstâncias se apresentam de uma maneira tão conveniente, não é mesmo? Para minha grande surpresa, o destino me ofereceu a chance de abrir os olhos de uma maneira bem dramática. Aconteceu uma manhã qualquer, uma manhã em que o Jonathan acordou, se arrumou para o trabalho e saiu como se nada estivesse acontecendo. Mas, por alguma razão, aquele dia parecia diferente. Acho que minha intuição estava mais afiada do que o normal, ou talvez a minha raiva já estivesse fervendo tanto que eu estava, de alguma forma, atraindo as respostas que eu mais precisava. Ele saiu para o trabalho, e foi aí que decidi que não ia esperar mais para descobrir o que estava acontecendo. Eu queria respostas. Eu não ia mais viver no escuro. Por que eu resolvi fazer isso naquele momento, você deve estar se perguntando. Bem, se tem uma coisa que eu aprendi, é que a dúvida é um veneno. E eu estava cansada de ser a personagem ingênua que não questionava, que só seguia o fluxo como se tudo fosse perfeito. Eu queria que ele explicasse, queria ver o que ele tinha a dizer para justificar todas as mentiras. E, como ele não era muito cuidadoso com o celular, não demorei muito para encontrar o que procurava. Quando finalmente abri a tela do celular dele, não havia mais como negar. A sensação foi um soco no estômago. Não era só uma vez, nem duas. Eu encontrei mensagens que remontavam a meses de encontros secretos com a Mariana, a minha amiga inocente, que, claro, também estava envolvida nisso tudo. E os detalhes, os detalhes. Aquela sensação de ver a sua vida ser reescrita, mas de uma forma completamente distorcida. Aquela ideia romântica de estar construindo algo com alguém, de repente se desfazendo como uma casa de cartas, tão delicada quanto. O mais repulsivo era ver como ele e a Mariana falavam sobre mim, rindo da minha ignorância, debochando de como eu não via o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Se você acha que estou exagerando, não, o pior estava por vir. A questão toda é que, quando você descobre uma traição, não é como nas novelas, onde você simplesmente grita e faz um grande escândalo. Não. A realidade é muito mais sutil, e a dor que vem com a descoberta é uma mistura de raiva e humilhação. A primeira reação que eu tive foi negar. Eu me perguntei se aquilo era real. Será que ele estava mesmo me traindo com ela? Eu até fiquei na dúvida por um momento, até que a minha raiva começou a crescer dentro de mim.
Era real, e eu não tinha mais dúvidas. Mas, ao invés de gritar e confrontá-lo naquele momento, decidi ficar calma. Porque a vingança nunca foi sobre o momento de explosão emocional, nunca foi sobre a raiva no instante da traição. A vingança, para mim, era uma questão de estratégia. Eu queria mostrar que eu não estava tão vulnerável quanto ele pensava, que eu não era mais a mulher ingênua que ficaria implorando por explicações. O objetivo não era fazer drama, mas sim desaparecer com tanta classe que ele nem conseguiria respirar sem sentir a minha ausência. E ele nem sabia o que estava prestes a acontecer. Foi nesse momento que tudo se tornou claro para mim. Como eu disse, a raiva não era uma emoção única. Ela estava se transformando em algo mais calculado, mais eficiente. Eu sabia que precisava agir. Não da maneira como ele esperava, não com um confronto explosivo. Não, a estratégia era desaparecer. Mas antes disso, eu precisava de provas, de tudo que ele tinha dito, feito, planejado. Eu precisei de tudo para entender a magnitude daquilo tudo. Então, tirei prints das conversas, porque, nada disso fui traída e agora estou pronta para deixar tudo em chamas como uma boa captura de tela. Agora, antes que você pense que eu estava sendo dramática demais, considere, você está ali, com um homem com quem compartilhou planos, sonhos e uma vida, e de repente você percebe que tudo aquilo era uma farsa. Ele estava se divertindo enquanto você pensava que tudo estava bem. Então, qual seria a reação anormal diante disso? Simples, ação. E a minha ação foi a mais inteligente, não ceder à emoção do momento, mas sim planejar. Por isso, eu decidi que não ia confrontá-lo naquele dia. Não. Eu ia agir como se nada tivesse acontecido. Porque, quando você está no controle, é você quem decide o ritmo da tragédia. De qualquer forma, o que aconteceu depois foi que, enquanto eu estava sentada na cozinha, analisando cada mensagem, tentando decidir o que fazer em seguida, a adrenalina tomou conta de mim. Eu não estava mais em choque. Eu estava pronta. A vingança seria minha, e eu não ia perder tempo esperando por algo mais. Então, com uma calma absoluta, comecei a arrumar minhas coisas. O Jonathan ia voltar para casa à noite, e eu não estava mais lá. Mas antes de ele voltar, eu ainda tinha uma coisa importante a fazer, tomar o dinheiro que nós tínhamos na conta conjunta. Afinal, se ele achava que eu estava apenas sendo uma esposa desavisada e submissa, estava muito enganado. Acredite, quando você decide desaparecer de alguém, fazer isso com estilo é imprescindível. E pegar o dinheiro foi a cereja do bolo, a prova de que, no final das contas, ele não teria nem um centavo para explicar como me traiu enquanto eu estava pagando pela nossa futura casa e casamento. Isso, meus amigos, é como você vira o jogo de uma maneira que ele nunca viu chegando. A parte mais divertida, porque é aqui que a coisa realmente começa a ganhar forma. Ah, como eu adorei planejar minha vingança. Sabe aquele ditado: quem planeja sua vingança deve cavar 2 túmulos? Pois é, eu não estava cavando nenhum túmulo, mas estava criando uma armadilha tão engenhosa que nem eu mesma acreditava que conseguiria executar tudo sem um pequeno sorriso sarcástico no rosto. E vou te dizer, eu estava me divertindo muito mais do que o Jonathan jamais imaginou. Isso tudo foi como um jogo de xadrez, onde o rei achava que estava ganhando, e a rainha estava apenas esperando o momento perfeito para dar um checkmate. Só que o checkmate dele era muito mais cruel e irreversível do que ele jamais poderia imaginar. Quando você está no processo de decidir o que fazer com alguém que destruiu sua confiança, a emoção de tomar controle da situação é indescritível. Não, eu não queria apenas expor a traição publicamente. Não, não era só sobre fazer ele pagar emocionalmente. Isso seria um golpe de principiante. Eu queria que ele sentisse a dor da perda de forma muito mais profunda. E, para isso, um bom plano de vingança tem que ser disfarçado de simples indiferença. O primeiro passo era simples, eu precisava sumir. Como mencionei, peguei todas as minhas coisas e, sem fazer muito barulho, fui embora. Como assim, sumir? Você deve estar se perguntando. Bem, em vez de criar um escândalo, como muitas pessoas fariam, a minha escolha foi desaparecer sem deixar rastros. Desaparecer de uma forma tão invisível que ele sequer perceberia o que tinha acontecido até ser tarde demais. Não seria apenas um término. Seria uma declaração de que eu não estava mais disposta a ser parte desse circo. Mudei meu número de celular. Cancelei todos os nossos perfis nas redes sociais e fiz tudo o que poderia para cortar qualquer laço de contato. Ah, e não foi só com o Jonathan. Não, ele não seria o único a sofrer o impacto da minha retirada. Toda a turma dele, aquela que me assistia sendo enganada e ainda se divertia às minhas custas, também foi cortada. Bloqueei todo mundo. Eu estava exaurida com essa farsa, então, decidi que não precisava mais dessas pessoas na minha vida. Mas, claro, como toda boa vingança, eu precisava deixar uma marca, um toque final que desse o sabor amargo do arrependimento. Então, tomei o dinheiro da nossa conta conjunta. Eu sabia que a nossa vida financeira estava atrelada a esse dinheiro que, por sinal, eu havia contribuído consideravelmente. E, se ele achava que ia simplesmente ficar com tudo que construímos, estava mais do que enganado. Quando ele voltasse para casa, não haveria nada que o fizesse sentir o conforto da rotina. Não, ele chegaria a um cenário caótico e vazio. Claro que, na cabeça dele, ele ainda pensava que estava lidando com a namoradinha ingênua, que ia ficar arrasada e o imploraria para ficar. Ah, coitado, eu não estava mais nesse nível. Agora, eu estava à frente dele, muito mais forte do que ele jamais imaginou. Depois de desaparecer fisicamente, com as redes sociais em modo fantasma e meu número mudado, foi a hora de seguir com o plano de ação, a viagem. Não seria qualquer viagem. Eu não ia apenas sumir para ir a uma praia ou algo banal. Não. Eu iria para longe. Eu precisava de um espaço, uma verdadeira fuga, onde não haveria qualquer possibilidade de me encontrar com ele ou com os nossos amigos em comum. Escolhi um destino exótico, só para fazer o contraste ainda mais impactante, uma grande viagem para fora do país, por 3 meses. Afinal, por que não aproveitar o tempo em que ele ainda pensaria que poderia me perseguir por aqui, quando, na verdade, eu estava a quilômetros de distância? Durante esses 3 meses, eu me diverti como nunca. Fui para um lugar onde eu sabia que o único drama seria o que eu quisesse viver. E, sinceramente, isso foi libertador. Eu passei dias explorando novas culturas, conhecendo novas pessoas, sem a constante presença de uma mentira que eu tinha carregado por tanto tempo. Cada dia, uma nova oportunidade de ser quem eu realmente era, sem as amarras da vida que o Jonathan e aquele círculo social hipócrita me haviam imposto. Claro que eu sabia que, enquanto eu estava vivendo minha vida, ele ainda estava lá, tentando entender o que tinha acontecido. E isso foi mais prazeroso do que eu poderia expressar.
Ele, que sempre se achou mestre do controle, sem saber que a verdadeira jogadora estava nas minhas mãos. Eu estava fora de alcance, mas ele não sabia. Ele estava tentando manter as aparências e procurar por respostas, e, enquanto isso, eu estava lá, saboreando cada segundo da minha liberdade. Ele, que pensava que poderia continuar com a sua vida como se nada tivesse acontecido, agora estava se afogando na confusão e nas mentiras que ele mesmo criou. Mas claro, a história não acabava ali. O impacto da minha fuga e da minha ausência seria devastador. Eu tinha certeza de que ele e todos aqueles amigos que riam da minha cara iriam sentir a verdadeira dor do arrependimento. Como você acha que eles reagiram, hein? Isso é o que eu chamo de um espetáculo. Um show de vingança como poucos, sem precisar fazer nenhum drama, sem confrontos e sem escândalos. Apenas, sumindo. Chegamos ao ponto onde as peças realmente começam a cair no tabuleiro. Quando você é o manipulador de um grande plano, você se prepara para o caos que segue. E, meu Deus, como o caos veio. É engraçado pensar que, enquanto eu estava vivendo minha melhor vida lá fora, explorando o mundo, o Jonathan estava tentando colocar os cacos da sua mentira de volta no lugar, sem entender o tamanho do buraco que ele tinha cavado. Tudo começou a desmoronar para ele no momento em que ele voltou para casa e percebeu que eu não estava mais lá. Ele deveria ter sentido que algo estava estranho, mas provavelmente estava tão preso nas suas próprias mentiras que nem sequer suspeitou de que tudo que ele acreditava ser certo estava prestes a vir abaixo. Quando ele chegou, a casa estava vazia. Não havia nenhum rastro de mim, nenhum bilhete, nada que o fizesse acreditar que ele ainda estava lidando com a mesma mulher que se preocupava com ele todos os dias. Não, eu tinha ido embora sem deixar nada além de um silêncio aterrador. E aí, meu amigo, começou a tempestade. A primeira coisa que ele fez, claro, foi tentar ligar para o meu celular. E, adivinhem? Caixa postal. Que surpresa! Ah, eu ri tanto quando soube disso. Eu sabia que ele ficaria tentando ligar e ligar, sem entender o que tinha acontecido. Mas, obviamente, não foi só ele. As mensagens começaram a chegar de todos os lados, não só dele, mas também dos amigos em comum que ainda estavam tentando proteger a imagem dele e me convencer de que eu estava sendo exagerada. A primeira mensagem foi de um dos nossos amigos, vou chamar ele de Luiz, porque ele era o tipo de cara que sempre achou que era o mais esperto de todos, o aconselheiro do grupo. Ele mandou uma mensagem de texto dizendo: Oi, sumida, como você está? O Jonathan está bem preocupado, a gente está tentando entender o que aconteceu. Sério, você não acha que está exagerando? 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 Eu quase derramei a cerveja no meu laptop quando li isso. Eu mal consegui acreditar no nível de hipocrisia de Luiz. Como assim é exagerando? O cara me traiu com uma amiga nossa e eu que estou exagerando? Que lindo. Depois de ignorar essa mensagem, ele me mandou umas 20 outras, todas tentando apelar para minha boa vontade, dizendo que Jonathan estava perdido, que ele não sabia o que tinha feito de errado e que ele queria uma chance para se explicar. Ah, claro. Agora ele queria uma chance para se explicar. Isso porque, quando ele estava se divertindo às minhas custas, eu era apenas a mulher que não via nada, a tola que estava lá para ser usada. Mas agora que a verdade estava exposta e a casa estava vazia, ele queria explicar? Não, querido, não. O momento de explicações já passou. Entre as mensagens dele e das amizades dele, o mais interessante foi que, em um momento de desespero, Jonathan tentou se aproximar da minha família. Ele começou a mandar mensagens para minha mãe, dizendo que ele queria se desculpar e tentar uma reconciliação, que tudo o que ele precisava era de um tempo para falar comigo. Ah, e a minha mãe, coitada, que sempre achou que eu estava sendo uma boa esposa, ficou tão confusa quanto eu. Eu podia ouvir a raiva na voz dela quando me contou, tentando justificar que ele ainda estava tentando controlar a narrativa, manipulando todos ao redor para achar que ele não tinha feito nada de errado. Mas sabe o que foi ainda mais delicioso? Eu sabia que ele estava se sentindo derrotado. Ele não tinha como fugir dessa situação, e o mais engraçado era que ele estava preso numa caixa de vidros quebrados, tentando montá-la novamente. Ele estava tentando fazer as pazes com todos, mas a verdade é que ele nunca conseguiria consertar os danos que causou. Ele queria conversar com ele, com ela, com todos ao redor, mas a confiança tinha sido quebrada de uma forma que não havia mais retorno. Com o tempo, ficou claro que, enquanto ele tentava desesperadamente resolver a situação, a vida dele estava desmoronando. As amizades começaram a se afastar dele, não porque ele havia traído a confiança de todos, que eles provavelmente já sabiam disso e estavam tentando passar pano, mas porque ele não tinha mais a moral para manter aquela fachada de bom moço. Ele não era mais o Jonathan que todos conheciam, e o que ficou claro é que, quando a verdade veio à tona, ele não tinha como voltar atrás. Mas, como você deve imaginar, a melhor parte de toda essa história não foi a reação dele. Ah, não. A melhor parte foi ver a reação da Mariana, a amiga que ele estava traindo comigo. Você pensa que ela escapou ilesa, não é? Mas a verdade sempre tem um jeito de se revelar. E, mais cedo ou mais tarde, ela também acabou sendo pega nas teias de mentira que eles haviam tecido. As pessoas começaram a olhar para ela de forma diferente, perceberam a sua parte no teatro todo. Ela não conseguiu lidar com a vergonha, e logo depois ficou bem claro que o relacionamento deles não iria durar. Agora, enquanto Jonathan estava na espiral do fracasso, tentando entender onde ele errou, eu estava em outro continente, vivendo minha vida como se nada tivesse acontecido. Eu não estava mais ligada ao drama, às falsas promessas ou às desculpas esfarrapadas. Ele queria uma explicação? Ele queria me ver em pedaços? Nada disso. Ele estava prestes a aprender uma das maiores lições da sua vida. Você não pode brincar com os sentimentos de alguém sem sofrer as consequências. E, como ele percebeu tarde demais, as consequências para ele foram amargas. Ah, e agora chegamos ao ponto em que você pode respirar fundo e pensar, e agora, o que vai acontecer? Pois é, amigo, o que aconteceu foi algo bem simples, mas muito mais satisfatório do que eu jamais poderia imaginar. No final, depois de toda essa sequência de ações calculadas, de ter deixado todos aos meus pés, de ter dado a última risada enquanto Jonathan se afundava em seu próprio mar de mentiras, eu só posso olhar para a situação e me perguntar, valeu a pena? A resposta, minha amiga, é um retumbante assim. Eu me livrei de tudo que me prendia, de todos os que estavam me usando, e no processo, aprendi algo sobre mim mesma, que eu não precisava da aprovação de ninguém para viver minha vida da forma que eu queria. A vingança pode ser doce, mas a verdadeira recompensa foi o alívio. Eu não me importava mais com o que Jonathan, os amigos dele ou qualquer pessoa ao redor pensava de mim. Eu não estava mais sob o controle deles, eu estava no controle da minha própria vida, e isso nunca teve um gosto tão bom. Mas, claro, a questão ainda permanece, eu fui a errada nessa história?
Não, claro que não. Mas, se você acha que fui um pouco drama queen nessa situação, ou se talvez eu tenha exagerado ao desaparecer sem dar uma explicação, me digam vocês. Não era minha responsabilidade em conversar com ele. Ele fez a escolha de me trair, e eu fiz a minha de não olhar para trás. Eu não estava interessada em mais joguinhos ou em reconstruir confiança com uma pessoa que não soube sequer valorizar o que tínhamos. Então, sim, o que fiz foi ir embora. O que fiz foi me poupar da dor que ele, sem saber, estava me infligindo. Eu tinha que seguir em frente, e para mim, seguir em frente não significava ser boazinha, mas ser inteligente, ser prática. E, vou te falar, nunca me senti tão livre. Agora, é sua vez de me dizer, o que vocês acham disso tudo? Acharam que eu fui longe demais? Será que eu poderia ter feito as coisas de outra forma? Ou, quem sabe, seria você a pessoa que teria ficado sentada esperando uma explicação enquanto ele continuava com o show de enganação? Eu não sei se todo mundo agiria da mesma forma, mas uma coisa é certa, foi a melhor escolha que eu fiz. Me digam, por favor, o que fariam no meu lugar. Eu adoraria ouvir a opinião de vocês. Será que eu fui cruel demais? Eu estava apenas tentando fazer justiça por todas as mentiras, mas talvez alguém aqui tivesse agido de forma diferente. De qualquer forma, depois de tudo isso, posso dizer que estou em um lugar muito melhor agora. E no final, quem não gostaria de ver a cara do ex quando se dá conta de que ele não era tão esperto quanto pensava? Atualização. Então, para começar, eu sei que todos estavam morrendo de curiosidade sobre o que aconteceu depois de toda a tempestade que passei. Como as coisas se desenrolaram para o meu ex-noivo? O que aconteceu quando ele finalmente percebeu que eu não ia voltar? E, claro, como eu estava me sentindo depois de dar meu grandioso ghosting? Bem, como eu disse antes, a vida, felizmente, me levou para um caminho mais suave e muito mais interessante do que qualquer coisa que eu tivesse com o Jonathan. Primeiro, vale a pena mencionar que o Jonathan, depois de toda a minha grande fuga, realmente tentou se redimir. Mas, em um movimento tão patético quanto sua traição, ele fez uma tentativa ridícula de me enviar uma carta de desculpas. Sim, uma carta. Um pedaço de papel com palavras vazias, tentando apagar anos de desrespeito e engano. Ele deve ter achado que uma carta faria alguma diferença, como se o simples ato de escrever algumas palavras mágicas resolvesse tudo. Eu só posso imaginar o quão absurdamente esperançoso ele estava ao fazer isso. O que ele não sabia é que eu já estava muito além daquela fase de tentar lidar com as desculpas de alguém que só se arrependeu porque as coisas não saíram como ele esperava. Claro, eu ignoro a carta. E vou te falar, ignorar ele foi quase como um esporte para mim. Cada vez que ele me mandava algo, eu só pensava, aposto que ele acha que dessa vez eu vou sucumbir. Então, eu simplesmente bloqueava. O suficiente para ele entender que eu não estava disposta a perder mais um segundo do meu tempo com ele. Se ele queria ser uma boa pessoa, ele teria que lidar com isso por conta própria. E, ao que parece, ele ficou tentando e tentando, mas a verdade é que ele nunca teve o que precisava para me convencer de que ele merecia algo da minha parte. Por outro lado, a Mariana, a amiga que ele estava me traindo, não conseguiu escapar de forma tão limpa. Se você pensou que ela saiu ilesa, estava bem enganado. Logo, a verdade sobre o relacionamento deles também começou a se espalhar. Quando as pessoas começaram a perceber o quanto ela estava envolvida na traição, a imagem dela dentro do grupo de amigos foi por água abaixo. Não só ela perdeu a confiança de todos, mas os próprios amigos dela começaram a afastar-se. Como dizem, quem semeia ventos colhe tempestades. Ela tentou se aproximar de alguns amigos, mas, no final das contas, quem realmente confiaria nela depois de tudo isso? Era como assistir uma peça de teatro, onde a atriz principal não sabia mais como interpretar o papel. Eu não vou mentir, eu adorei ver isso. Depois de toda a humilhação que ela me causou, assistir à queda dela foi uma espécie de vingança saborosa. A ironia de ver ela mesma sendo deixada de lado, sentindo o peso do desprezo que ela merecia, foi simplesmente deliciosa. E a melhor parte foi que eu não precisei levantar um dedo para que isso acontecesse. O universo cuidou disso por mim, e eu só observei de longe enquanto ela via sua reputação a derreter como neve ao sol. Agora, no meu caso. Bem, minha vida estava mais tranquila do que nunca. Eu voltei para casa, passei um tempo precioso com minha família e amigos e, o mais importante, fiz a viagem dos meus sonhos. Eu não só consegui começar de novo, mas comecei mais forte e mais confiante do que jamais imaginei. Eu conheci outras pessoas, comecei a sair com um cara legal, e ele até me surpreendeu com o quanto ele respeita e valoriza o que realmente importa. Não, ainda não é nada sério, mas estou gostando de ver a vida se abrindo para novas possibilidades. Fui muito feliz com o tempo que passei sozinha e com tudo que aprendi com isso. Agora, minha prioridade é só eu mesma, e eu nunca fui tão empoderada. Ah, e quanto ao Jonathan e a Mariana, bem, eles estão provavelmente se perguntando onde tudo deu errado. Mas, sinceramente, eu nem ligo mais. A verdade é que eles são apenas um capítulo da minha vida, e eu já virei a página faz tempo. Eles não merecem mais o meu tempo, minha atenção ou minha energia. Eu já segui em frente, muito mais forte, mais madura e, o melhor de tudo, mais feliz. Então, para a pergunta final que sempre fico me fazendo, valeu a pena? A resposta é, com certeza, sim. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhuma publicação. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até lá!